Há muito tempo, os deuses e deusas que habitavam o mundo superior de Tenkai desceram à humanidade para viver entre os seres do mundo inferior. Eles haviam se intrigado com os conceitos sociais humanos como cultura e negócios e decidiram que esses fenômenos serviriam como entretenimento. Eles estavam em busca de novas experiências, coisas que não podiam ser encontradas em seus mundos antigos, entediantes e perfeitos. Coisas como comida, hobbies, arte e amizade pareciam trazer uma onda completamente nova de empolgação para esses deuses, que antes apenas ficavam sentados ociosamente em seu próprio mundo. Resumindo, eles deixaram suas posições como monitores eternos de Gakkai para vivenciar essas coisas por conta própria. Mas a história completa por trás dessa descida é um assunto para outro dia. Agora você está aqui para aprender sobre cada deus e deusa no mundo de Danmachi, então vamos começar com aqueles que conhecemos menos. Em Sword Oratória, o spin-off animado de Danmachi que praticamente ninguém assistiu, somos brevemente apresentados ao deus conhecido como Ouranos. Ele é nomeado a partir do deus primordial grego do céu, sendo que a própria palavra significa céu ou firmamento. O que é bastante apropriado porque, embora provavelmente você não saiba, esse deus foi um dos primeiros a descer de Tenkai. Veja bem, muitos dos deuses e suas famílias estão profundamente ligados aos personagens mitológicos dos quais tiram seus nomes. Obviamente, os deuses têm semelhanças claras com seus equivalentes lendários, mas até mesmo seus filhos possuem traços simbólicos que remetem a esses mitos. No caso de Ouranos, como na mitologia ele foi um dos dois primeiros deuses nascidos do vazio do caos, o lugar que existia antes da própria Terra, faz sentido que ele tenha sido um dos primeiros a descer para Gakkai. Mas ao contrário dos outros deuses que vieram depois em busca de diversão e emoção, ele veio como administrador, um deus supremo que moderaria todos os outros. Ele fez isso por meio da guilda que estabeleceu quando primeiro desceu à humanidade. Por isso ele é frequentemente chamado de o Pai de Horário. Embora ele tenha poder para isso, ele não tenta governar Gakkai como um tirano. Ele apenas monitora e modera os deuses e seus poderes no mundo inferior. Se um deus precisar usar seu arcanum, deverá fazer um pedido direto a Ouranos. Somente com a permissão dele é que podem usar seu poder divino sem serem punidos por isso. Vemos esse sistema rapidamente em ação durante o arco dos Jogos de Guerra. Hermes faz um pedido para usar seu arcanum, e ouvimos Ouranos respondendo, dando permissão. Além disso, há muito mais acontecendo nos bastidores, que será lentamente revelado ao longo da história. A seguir temos Zeus e Hera. Esses dois deuses são melhor discutidos juntos, já que o papel deles na história é compartilhado. Veja bem, não muito tempo antes dos eventos atuais da série, na verdade apenas 15 anos antes, tanto Zeus quanto Hera estavam acima de todos os outros deuses, com as famílias mais fortes de todas. Isso é bem apropriado, considerando seus papéis mitológicos como rei e rainha dos deuses. Claro, tenho certeza de que você sabe que eles não estão mais por aí. Então, o que aconteceu? Como mencionei no vídeo anterior, o mundo concedeu a Horário 3 grandes missões. Cada uma envolvia um monstro poderoso que havia escapado da masmorra. Zeus e Hera estavam no auge de seu poder, com aventureiros e famílias considerados entre os mais fortes da história. Então, estavam praticamente obrigados a aceitar essa missão. Leviatã e Behemoth foram derrotados, mas foi o Dragão Negro que se provou um adversário muito mais poderoso. E foi esse rei dragão que destruiu. O Dragão Negro acabou com as famílias de Zeus e Hera, deixando-os sem nada além da opção de retornar a Horário completamente vulneráveis. Loki e Freya viram isso como uma grande oportunidade para conquistar seus próprios lugares no topo como as famílias mais fortes. Assim, elas se uniram e declararam guerra contra Zeus e Hera, o que acabou levando à expulsão dos dois da cidade. Quero dizer, realmente não havia nada que eles pudessem fazer. E a guilda não tinha meios para impedir que isso acontecesse. Quanto ao que eles estão fazendo agora, bem, ninguém realmente sabe para onde Hera foi, mas sabemos pelo final da primeira temporada que Zeus se mudou para o interior e criou seu neto adotivo, Bel. Mais tarde, ele fingiu a própria morte por razões desconhecidas. Esses eram os antigos cachorros grandes de Horário. Agora temos Loki e Freya.
tenho certeza de que você está bastante familiarizado com o fato de que Loki é nomeada em homenagem ao deus trapaceiro da mitologia nórdica. Uma curiosidade interessante é que Loki tinha a habilidade de mudar de forma e de sexo, o que explica seu visual mais andrógeno. Bel até pensou que ela era um homem quando a viu pela primeira vez, especialmente porque ela costuma se vestir como um. Em relação ao que ela faz em horário, considerando que sua família está entre as duas mais fortes da cidade, faz sentido que esteja focada na exploração da dungeon. Seus filhos lhe deram muitas expedições nas camadas mais profundas da masmorra, mas é importante notar que, assim como seu homônimo mitológico, ela gosta de causar um pouco de confusão com os outros deuses. Já Freya, a deusa mais poderosa, é nomeada em homenagem à deusa nórdica da beleza, do amor, da fertilidade e de posses materiais como o ouro. Em um dos poemas em que aparece, Loki a acusa de ter dormido com praticamente todos os deuses. Ela era conhecida por buscar prazer e paixão, algo que se traduz diretamente na personagem que vemos em Danmachi. Freya tem um hábito semelhante ao de Apolo. Ela se interessa por qualquer homem ou mulher que chame sua atenção e está disposta a fazer qualquer coisa para conquistá-los, independentemente de já pertencerem a outra família. Seu gosto pessoal recai sobre os aventureiros mais talentosos. Quando encontra um, ela faz de tudo para torná-lo seu. Então, por que ela ainda não tomou Bel para si? Bem, Bel é um caso especial. Em vez de simplesmente roubá-lo de Hestia, o que ela poderia fazer facilmente a qualquer momento, Freya prefere observá-lo de longe. Ela acredita que o crescimento extraordinário de Bel está diretamente ligado à relação dele com Hestia, e interromper isso seria o mesmo que frear seu desenvolvimento. Em relação ao próprio sentimento por Bel, ela o chama de amor à primeira vista. Ela gosta de cada momento em que o observa crescer. Ela sente prazer tanto ao vê-lo triunfar corajosamente contra inimigos poderosos, quanto ao vê-lo sofrer em situações de risco de vida. Tanto sua angústia quanto sua bravura encantam essa deusa. Mas é difícil dizer se ela permitiria que ele morresse. Se algo fatal acontecesse com Bel, ela deixou claro que perseguiria seu espírito até os confins do espaço e do tempo. É assim que ela é obcecada por ele. Freya até manipula diversas situações para acelerar o crescimento de Bel. De fato, o grimório que Bel usou para aprender magia na segunda temporada foi algo que Freya plantou intencionalmente para ajudá-lo a se fortalecer mais rápido. Quando mencionei antes que foi amor à primeira vista, havia um detalhe a mais. Não foi o Bel em si que atraiu Freya, mas sim a sua alma. Assim como o deus nórdico Freyr é conhecido por dominar a magia nórdica, Freya possui algumas habilidades únicas que lhe dão vantagem sobre os outros deuses. São poderes que não são classificados como Arcanum, já que não podem ser desligados. Uma dessas habilidades é chamada de Olhos da Percepção, uma dádiva natural que permite a Freya ver a verdade nas almas dos mortais. Ela enxerga o brilho e a cor da alma das pessoas de Gekai, o que a ajuda a decidir quem deve entrar para sua família. Foi usando essa habilidade que ela viu pela primeira vez a alma brilhante de Bel, enquanto ele treinava com Ais nos muros da cidade, um lugar que normalmente é proibido. Ela viu dois fenômenos raros, a alma de Ais, que brilhava como luz dourada, e a de Bel, que era completamente clara e pura. Foi essa visão que atraiu Freya. Desde então, ela tenta ver cada vez mais dessa alma, buscando fazê-la florescer em algo ainda maior. Mas se alguém tentar atrapalhar isso, digamos que há uma boa razão para ela ser considerada a deusa mais poderosa de horário. Mudando para outra versão da deusa do amor, temos minha favorita, Ishtar. E não é só porque a versão falsa dela foi bem escrita. Ishtar é como a deusa original do amor, com origens na antiga Mesopotâmia. Porém, dentro de Danmachi, ela não é tão conhecida quanto suas versões nórdicas ou gregas. Na série, Ishtar é a dona do distrito da luxúria, a área chamada Belit Babili. É lá onde qualquer um pode satisfazer seus desejos mais carnais. Não posso falar muito sobre ela sem dar grandes spoilers, mas o que você precisa saber é que Ishtar absolutamente odeia Freya. Ela sonha em tomar o lugar de Freya como a deusa mais influente de horário. Diferente de Freya, que realmente respeita seus filhos, Ishtar não trata sua família com a mesma bondade.
Agora, sobre os últimos deuses relativamente desconhecidos que foram mencionados na série principal, temos Atena e Astraia. Atena é a deusa grega da sabedoria e da guerra, citada como uma das 3 versões principais de Tenkai, ao lado de Hestia e Ártemis. Astraia é a deusa grega da inocência, justiça e ordem. Segundo a mitologia, ela viveu ao lado dos humanos durante a Era de Ouro, mas os abandonou no começo da Era de Ferro e se transformou na constelação de Virgem. Como deusa da justiça, sua família agia como uma força policial que mantinha a ordem em horário. Porém, depois de uma emboscada contra eles, todos os membros, exceto Rio, foram mortos. Astraia não queria que Rio se vingasse. Ela implorou para que ela não perseguisse os assassinos de seus companheiros. Mas esse pedido era algo que Rio não podia aceitar. Então, Rio pediu que Astraia partisse, para não ter que ver sua última filha seguir por esse caminho sombrio. Sim, Astraia ainda está viva, mas ninguém sabe onde ela está desde então. Agora, indo para alguns deuses mais familiares, vamos falar um pouco sobre Soma. A palavra Soma originalmente se referia a uma bebida feita de plantas, usada pelos deuses hindus para alcançar a imortalidade. Quando essa bebida era dada aos humanos, ela aumentava sua energia. Por isso, tanto deuses quanto humanos viam o Soma como uma substância divina. Mais tarde, Soma foi personificado como uma divindade, às vezes representando a lua, mas na maioria das vezes sendo associado diretamente à bebida sagrada que leva seu nome. Faz com que ele seja semelhante a outros deuses romanos do vinho. Sabendo disso, faz sentido que Soma seja tão devotado à sua paixão por fabricar vinho. Mas como você deve ter notado nos primeiros episódios da 2ª temporada, parece ser algo mais que apenas um hobby. Ele raramente falava com sua família e se concentrava unicamente na criação do vinho à sua frente. Porém, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ele tinha uma visão mais saudável para si e para seus filhos, mas depois que viu o quão fraca era a vontade de sua família frente aos efeitos de seu vinho, ele perdeu toda a esperança neles e decidiu usá-los apenas para aprimorar seu passatempo. Ele então passou todas as responsabilidades para seu capitão escolhido, Zanis Lustra, e desde então não se envolveu mais nos assuntos da família. Afinal, o fato é que ele veio a horário apenas para praticar suas habilidades como fabricante de vinho. Só depois que Lili mostrou resistência aos efeitos do vinho, foi que Soma começou a voltar à realidade. Paralelo a esse arco com Soma e Lili, tivemos o arco dos jogos de guerra com Apolo. Ele é um deus muito mais complexo do que apenas o deus do sol. Apolo possui várias qualidades admiráveis, sendo conhecido também como deus da poesia, verdade, arco e flecha, música, dança, cura e até doenças. Muitos temas artísticos e criativos são atribuídos a ele, e por isso, inicialmente achei estranho que um deus tão culto fosse retratado de forma tão antagonista. Só depois percebi que Apolo não era exatamente um vilão, mas sim um deus com uma paixão intensa pela beleza. Isso fez mais sentido quando descobri que ele é conhecido por ter muitos casos de amor infelizes, tanto com deuses quanto com humanos. Alguns desses nomes são os mesmos de seus filhos mais notáveis, como Cassandra, Daphne e Jacinto. Esses casos são chamados de infelizes porque nenhum terminou bem. Cassandra recebeu de Apolo o dom da profecia como tentativa de sedução, mas ela não achava Apolo atraente. Como ele não podia tirar o dom de volta, tirou sua credibilidade, fazendo com que ninguém acreditasse em suas profecias, mesmo que sempre estivessem certas. Daphne era devota de Ártemis, mas Apolo se apaixonou e começou a persegui-la. Ela não aguentava mais e pediu ao deus Rio Peneu que a transformasse em uma árvore de louro, só para fugir dele. Apolo a amava tanto que passou a usar uma coroa de louros em homenagem ao seu amor eterno por ela. No anime, vemos essa coroa na cabeça de Apolo. Por fim, Jacinto foi um dos poucos que retribuiu o amor de Apolo. Porém, Jacinto também tinha outro admirador. Quando essa pessoa percebeu que não poderia se interpor entre Jacinto e Apolo, matou Jacinto por ciúmes. Como dá para ver, o papel de Apolo em Dan-Mate como um indivíduo extremamente apaixonado reflete bem seu equivalente mitológico. Agora, um deus que aparece bastante, mas cujo propósito permanece um mistério, é Hermes. Ele é conhecido como o deus grego do comércio, atletismo, truques e trapaças. Assim como Loki,
Ele é chamado de trapaceiro divino, mas esse título geralmente é ofuscado por sua posição mais famosa, o mensageiro e emissário dos deuses. É provável que Hermes, em Danmachi, pareça para os outros como um indivíduo casualmente brincalhão. Mas como vimos, ele é na verdade bastante astuto. Na maioria das vezes, prefere apenas observar os eventos ao seu redor, assumindo uma postura neutra enquanto tudo se desenrola. Porém, ocasionalmente ele se insere discretamente na história para deixar as coisas mais interessantes. Sendo o mensageiro dos deuses e alguém que frequentemente realiza missões não relacionadas à masmorra para a guilda, ele e sua família têm liberdade para entrar e sair de horário como quiserem. Mas, por conta de um pedido pessoal de Zeus para que ele cuidasse de Bel, Hermes passou a passar cada vez mais tempo dentro de horário, usando sua família como um meio de lucrar onde quer que fosse possível. Isso provavelmente vem de suas raízes como deus do comércio. Vamos falar agora de Hefesto, ou melhor, Hestia na série. Na mitologia, ele é o deus da forja e do metal. Ficou conhecido como o Deus Feio. Alguns dizem que nasceu com uma deformidade física, o que teria enojado sua mãe Hera e levado a ser jogado do Monte Olimpo. Outros dizem que foi Zeus quem o lançou do Olimpo após se irritar com ele. De qualquer forma, seus pais não pareciam gostar muito dele, e ele tinha algum tipo de limitação física. Mesmo assim, Hefesto se tornou um mestre artesão, criando maravilhas arquitetônicas, autômatos e armamentos lendários usados pelos deuses gregos. Por isso, em Danmachi, Hephaestus é conhecida como a deusa da forja, com seus produtos sendo dos mais cobiçados em todo o mundo, não apenas em horário. Essa habilidade vem de seu dom natural chamado mestre ferreiro. Normalmente, a habilidade de criar armas superiores viria do uso de seu arcanum, mas com esse dom inato, ela pode forjar armas como a faca de Hestia para Bel sem precisar usar seus poderes divinos. Agora, você pode estar se perguntando, qual é o defeito físico dela? Por isso, as duas se tornaram grandes amigas ainda em Tenkai. Hephaestus chegou a abrigar Hestia quando ela estava sem dinheiro e sem casa, até perceber que Hestia era uma net, aproveitadora. Aí precisou colocá-la para fora. Mas, antes disso, encontrou uma velha igreja para ela morar e um emprego vendendo batatas para ganhar algum dinheiro. Mesmo hoje, Hephaestus ainda demonstra grande preocupação com Hestia. É assim que o laço entre elas é forte. Outros amigos próximos de Hestia incluem Takemikazuchi e Miyake. Takemikazuchi é o deus guerreiro do trovão e das espadas da mitologia shintoísta, às vezes chamado de deus-chefe de Kashima, uma referência sutil ao capitão de sua família, Kashima Ouka. Na mitologia, Takemikazuchi é mais conhecido por liderar uma campanha militar contra os humanos a mando de Amaterasu. Porém, os aspectos mais relevantes para o Taki do anime são sua fama com a espada e suas raízes espirituais japonesas. Esses elementos mitológicos são passados para os filhos de sua família, razão pela qual seus trajes e armas têm forte influência oriental. Eles usam roupas e armamentos típicos do Japão, como katanas. Miyake é conhecido por ser um dos filhos do deus irlandês da cura. Agora, Melk, no entanto, era um curandeiro muito mais habilidoso do que seu pai jamais foi, tanto que seu próprio pai acabou o matando por inveja. Para mostrar o quão habilidoso ele era com medicina, quando seu pai tentou matá-lo com uma espada, foram necessárias 4 investidas para concluir o ato. As 3 primeiras cortaram sua pele, quebraram seu crânio e até atingiram seu cérebro, mas Melk curou completamente cada ferimento. Somente quando seu pai cortou seu cérebro ao meio é que Melk finalmente morreu. Assim como em Danmachi, ele era gentil por natureza, usando seu conhecimento medicinal para ajudar os outros. Tornou-se conhecido por substituir o braço protético de prata de outro deus, feito por seu pai, por um de carne e osso. Esse tema é referenciado na história do Melk no anime. Quando Naasa foi gravemente ferida na masmorra e perdeu o braço direito, Melk sacrificou tudo o que sua família tinha, e até contraiu dívidas, para que a família de seu pai criasse uma prótese para ela. Um braço de prata, nada menos, tornando Naasa uma referência direta ao deus irlandês que Melk ajudou na mitologia. O passado de Melk como um curandeiro habilidoso, porém falido, combina bem com suas raízes mitológicas.
Isso explica por que ele costuma dar poções de graça para Bel e Estia. Está em sua natureza ajudar. Por fim, temos Ganesha, que aparece apenas ocasionalmente. Ele é baseado no deus hindu Ganesha, divindade dos começos e do sucesso, facilmente reconhecido por ter cabeça de elefante. Em Danmati, ele é o deus extrovertido das massas, que sempre se refere a si mesmo e usa uma máscara de elefante. E esses são todos os deuses principais da série Danmati até agora. Claro, há deuses que eu não mencionei, como Deméter ou Gênesis de Sword Oratória, mas esses podem ficar para outro momento. E sim, eu sei que não falei sobre Estia, mas, sinceramente, acho que ela merece um vídeo só dela. Estou apenas testando vídeos de lore para ver se vocês preferem esse estilo em vez dos vídeos só de cortes. Para ser honesto, é uma boa mudança falar de algo diferente, além de elementos esquecidos da trama. Se você curtiu esse aqui, posso trabalhar em um vídeo para cada família, seus papéis e membros, ou até algo sobre como funciona o sistema de níveis e experiência no mundo da série. Ambos os temas são bem interessantes, então me diga o que você acha. Como sempre, muito obrigado por assistir, e se você curtiu esse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer. Até a próxima. Tchau!